O PDT. Muito boa noite a todos e a todas que nos acompanham pelo canal do PDT Araçoiaba da Serra no Facebook, pelos nossos canais também pessoais aqui. Hoje eu estou com o deputado estadual Márcio Nakashima, do PDT, líder do Partido Democrático Trabalhista na Assembleia Legislativa, fundador da Frente Parlamentar em Combate ao Feminicídio, aos Relacionamentos Abusivos e à Violência contra a Mulher, um deputado muito atuante e que tem feito um trabalho também muito forte nesses últimos meses de coronavírus, no PDO, no grupo do PDO, os parlamentares em defesa do orçamento. Também converso hoje com o advogado criminalista e sociólogo Leandro Freire, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, do Butantã, e militante pelos direitos humanos. E também com a vice-presidente do PDT Araçoiaba da Serra, Eliane Vaz, que é também policial civil aposentada e atuou por mais de 10 anos aqui no nosso município, na Delegacia de Polícia. Começar com o deputado Márcio Nakashima. Deputado, como eu disse, o senhor vem fazendo um trabalho muito forte junto com outros parlamentares no PDO, parlamentares em defesa do orçamento, inclusive tem conseguido êxitos muito grandes, principalmente para que o Estado de São Paulo, para que os cofres públicos não sofram danos em virtude de atitudes equivocadas, por parte principalmente das compras públicas emergenciais nesse período. O que o senhor pode nos dizer a respeito de todo esse processo que vem acontecendo, principalmente no governo do Estado de São Paulo, e os resultados que o PDO tem obtido nessas últimas semanas? Bom, primeiro, boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Paulo. Boa noite, Eliana, Leandro. Já nos cumprimentamos, né, um pouco antes de iniciar aqui a live, mas agora fazendo de forma oficial. Bom, primeiro, falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito agora nesse período de pandemia. Nós aprovamos o decreto que o governador encaminhou para a Assembleia Legislativa, onde ele decretava o estado de calamidade, e aí nós aprovamos, até porque não é uma pandemia, uma crise mundial, e que estava crescendo, uma crescente aqui no Brasil, e São Paulo, a região metropolitana, foi o epicentro de tudo, e nós aprovamos, e de lá nós passamos a ficar totalmente sem informações. As informações que nós deputados tínhamos eram aquelas informações que todos vocês tinham naquele boletim diário que o governador faz ainda, né, ao meio-dia, entre o meio-dia e 1h da tarde. E comecei a questionar muitas das coisas, muitas das decisões que o governador estava, né, ele estava produzindo, e uma delas foram os hospitais de campanha, até pelo valor, o custo, que são hospitais extremamente caros, tanto na sua implantação quanto na sua manutenção. E uma das coisas que eu tenho batido muito é porque, naquele momento, o hospital de campanha, é óbvio que o importante seria, e o melhor seria que a gente passar por toda essa epidemia e não precisar ter uma única pessoa, né, infectada dentro do hospital. Mas, naquele momento, eu achei que nós precisávamos primeiro equipar os nossos equipamentos, adequar os nossos equipamentos públicos, os nossos hospitais. Por quê? Porque é uma questão que poderia ficar para pós-pandemia. E, só para você ter ideia, um dos equipamentos custou 15 milhões a implantação e custa 10 milhões de reais mês a manutenção. Então, se você pegar vários hospitais regionais, que hoje têm leitos, hoje tem como precisam de respiradores, precisam de uma reforma, precisa de uma adequação de investimento, nós teríamos todas essas vagas disponíveis para o tratamento do Covid, e depois ficaria isso para a prosperidade, né? Para depois o pós-pandemia. E outras coisas que nós estamos acompanhando. Infelizmente, o Estado de São Paulo é o penúltimo em transparência, isso não sei o que estou falando, isso está lá no portal da transparência, isso está no portal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e muitas das compras foram nos chamando a atenção.
E uma das compras foi que o governo do estado de São Paulo adquiriu de uma MEI, né, que é de um microempreendedor individual, fez um contrato de 14.190.000 reais para comprar aventais descartáveis. E nós achamos muito estranho, né, até porque essa MEI não era uma MEI que produz EPIs, que produz aventais, que já produz. Era um jornalista que faz edição de livro. Então, como é que não era nenhuma editora, é um jornalista profissional liberal que trabalha com jornalista, estava vendendo, enfim. Então, nós fizemos uma busca rápida na internet, ali no Google Street View, e nós chegamos no endereço, né? E lá no endereço era uma casa no bairro de Itapevi, e eu achei muito estranho, mas como nós sabemos que também não podemos, né, só nos embasar pela questão da internet, nós resolvemos ir até lá, porque de repente aquela imagem do Google lá no Street View poderia estar desatualizada, alguém poderia ter comprado aquele espaço, ter montado um galpão e ali ser uma oficina de costura, né? Então, através desse grupo que nós formamos, que é o PDO, nós fomos lá em 4 deputados. E, para nossa surpresa, chegamos lá. Era uma casa bem humilde, realmente, e era a casa onde esse senhor, que era o proprietário dessa MEI, o proprietário não, o titular, né, dessa MEI, ele nos atendeu, estava lá, e aí ele não sabia como ele fez o contrato com o governo, ele não sabia como ele entregar, ele não tinha comprado material, ele não sabia o que ia fazer. Enfim, ele foi se enrolando, e aí nós conseguimos, né, verificar que era um contrato totalmente fraudulento, e nós fizemos essa denúncia no Tribunal de Contas. O governador reconheceu, né, o erro, né, a fraude, né, contratual, e aí anulou esse contrato. Agora nós estamos acompanhando para saber se de fato ele havia entregue 10 mil aventais, como ele havia dito, e de lá nós estamos passando e verificando tantas outras coisas. Eu já tive no hospital de campanha do Ibirapuera, quando o governador anunciou que o hospital estava lotado, 75% da sua capacidade, e nós constatamos que não era verdade, e lá tinha pessoas que nem com Covid estavam, né, foram conduzidas para lá e de forma errada, e até na iminência de ser contaminado. Então, nós começamos a andar nessas questões. Fizemos outras diligências, de um outro contrato que também achamos suspeito, também de aventais, mas esse, graças a Deus, estava tudo certo, por mais que a empresa era uma empresa pequena, do capital pequeno, tudo, mas era uma empresa de várias empresas que aqueles proprietários, aqueles sócios possuíam, e nós pudemos ir no Parque Fabril dele, e era uma empresa que tinha realmente condições de entregar, né, e até perguntamos por que essa empresa com esse capital pequeno. Aí ele mostrou, falou, não, tem várias empresas, que são um total de 8, e como ele é essa empresa de costura, então ele tem alguns contratos que são exclusivos para determinadas marcas, são marcas até famosas, de loja de shopping, então ele não poderia quebrar esse contrato, mas ele ia utilizar, até porque ele não, a mão de obra dele, ele tem 1.000 costureiras registradas, então todas lá apresentou, então foi tudo, então parabéns até para essa questão. Mas nós fomos andando, fui no hospital da Vila Nova Cachoeirinha, que se dizia lotado, que se dizia, aí nós andamos, a parte do Covid, ele não estava lotado, muito pelo contrário, existiam algumas pessoas na UTI, que ficavam no terceiro andar, mas a parte de atendimento estava totalmente vazia. Né? Tinha algumas pessoas chegando com suspeita, estava sendo feito cadastro lá, mas não estava. E a nossa maior questão lá no Hospital da Vila Nova Cachoeirinha era a falta de equipamentos de EPI. E aí nós constatamos que realmente não estava adequado, os profissionais estavam trabalhando sem EPI, tá uma situação bem complicada frente a todas as despesas que o governo está declarando que está comprando. Uma outra questão que nós estamos batendo e questionando muito é a compra dos ventiladores, né? Que o governador fez uma compra lá na China, e cada
aparelho respiratório custou mais de 180 mil reais. E aí nosso grande questionamento é: Minas Gerais também comprou equipamentos e comprou a um preço um pouco maior que 50 mil. E aí que vem a parte mais triste, né? Minas Gerais comprou de uma fábrica que fica dentro do estado de São Paulo. E o governador do estado de São Paulo pagou 3 vezes mais de 3 vezes mais, e foi comprar esses ventiladores lá na China, né? E agora a China anunciou que não vai ter como entregar, parte desses ventiladores já foram pagos, então tem uma série de coisas que nós do PDO lá, nós estamos investigando, porque, infelizmente, o que está tendo por parte do governo é uma pandemia de despesa, uma pandemia, uma crise de recursos mal gastos. É assustador mesmo, deputado, que algumas coisas aconteçam, né? Como o senhor mesmo colocou agora, o fato do governador de Minas Gerais comprar em São Paulo e o governo do estado de São Paulo não conseguir se articular de forma transparente no enfrentamento desse problema. É uma coisa que realmente é muito assustadora, né? E nós estamos vendo nesses últimos dias também, no dia de hoje, o anúncio de que muito provavelmente nós teremos uma abertura, né? Uma reabertura dos comércios. A maior parte, como nós sabemos, não foram fechados, né? O governo não teve força política, muito menos os governos municipais, que foram responsabilizados pelo governo do estado para que fizessem a fiscalização, também não tiveram força política para promover, de fato, um maior isolamento social, e nós estamos assistindo a cada dia um aumento do número de mortes, o que é absolutamente preocupante, né? Então nós temos um problema grave associado à falta de transparência, que o PDO vem combatendo esse problema com muita força, com muita disposição, e temos o fato de que a população não tem aderido da maneira correta, esperada, né, para que nós pudéssemos conter toda essa pandemia, e naturalmente o governo também não tem se disposto a enfrentar o desafio de convencer a população a ficar em casa, né? E eu gostaria de passar um pouco a bola agora para o Dr. Leandro Freire, para questionar justamente nessa direção, né, das dificuldades que a população enfrenta para fazer o isolamento e os desafios que a gente tem nessa direção, né? Aqui em Araçoiaba da Serra, felizmente, é uma cidade muito menor, em que a densidade demográfica é muito pequena, então, naturalmente, nós já vivemos um pouco isolados, né? Eu moro aqui no Jundiaquara, que é um bairro no extremo sudeste de Araçoiaba, já na divisa com Salto de Pirapora. As casas são muito distantes uma das outras e naturalmente isso nos protege bastante, né? Já evita a contaminação em grande medida, né? De uma forma um pouco mais natural. Mas nós sabemos que, Leandro, que essa não é a realidade da maior parte da população, e pensando, né, que o coronavírus é uma pandemia e que, portanto, o que acontece em outros lugares diz respeito a todos nós, porque prejudica coletivamente, eu gostaria de saber de você quais são os grandes desafios que no município de São Paulo, que é a sua cidade, e na região onde você mora, da Zona Oeste de São Paulo, os grandes desafios que a população tem para ficar em casa, principalmente a população mais pobre, nesse momento, de periferia, que não tem as mesmas condições que muitas vezes nós temos, né, para fazer um isolamento social e para muitas vezes ter uma asepsia, na medida em que às vezes a gente não tem nem, muitos lugares não tem saneamento básico. É verdade. Está me ouvindo bem? Perfeitamente. Boa noite a todas. Boa noite, João Paulo. O João Paulo é um grande militante que eu conheci aqui nos bairros do Butantã. E eu valorizo muito as pessoas que eu conheço na luta diária, fazendo trabalho de base, percorrendo ruas e enfrentando os problemas. Boa noite, Eliane, tudo bem? Faz um bom tempo que a gente não se encontra. Boa noite, deputado Márcio, a quem eu saúdo todos. Mande meu abraço para o pessoal da Assembleia. A sua história de vida e a sua dedicação à questão pública é realmente inspiradora para todos nós, tá? Principalmente
pela sua visão da questão de segurança pública, que foge do senso comum que a gente vê muito majoritariamente no Brasil hoje, né? Tentando resolver os problemas de fato. Bom, a respeito da questão do João Paulo, eu tenho algumas considerações. A primeira é que, efetivamente, a pandemia, ela escancara na nossa sociedade os problemas estruturais. Ela expõe as desigualdades e a falta de assistência do poder público de uma forma que a gente, infelizmente, estava acostumado a jogar para debaixo do tapete. Hoje, quando a gente pensa numa solução tanto para isolamento como para atendimento, a gente tropeça nos problemas estruturais da cidade, que é o saneamento básico, que é a desordenação das residências, que é a falta de possibilidade de renda das pessoas, né? Porque o que a gente vê, na verdade, é que o governo federal ele está colocando a população no macio, né? Não garantindo os valores de forma adequada para as pessoas e as pessoas tendo que trabalhar, né? Ficando nessa, ou eu morro de fome, ou eu morro. Isso é muito. Então, a gente tem uma estrutura, na minha avaliação, aqui em São Paulo, muito precária. O que eu vejo aqui nas periferias, viu, deputado, é que existe uma grande rede de solidariedade que está amainando a fome das pessoas. Mais do que uma rede que já deveria estar consolidada para o tempo de pandemia, né? Seria obrigação do Estado, no seu ente federativo, prover recursos, comprar os testes, dar dinheiro, indenizar as empresas e as microempresas e as pessoas. O Estado também deveria ter um papel fundamental nisso, organizando os hospitais de campanha, né? Ele poderia também estar fornecendo alimento para as pessoas, dando cestas básicas, etc. E a prefeitura, dentro do SUS, ela deveria estar com seus agentes de saúde nas ruas, monitorando todas as pessoas que apresentam sintomas, principalmente nas favelas e nas comunidades, onde esse trabalho é mais que essencial. Você fazer um monitoramento da saúde dessas pessoas, isolar os idosos. Eu já ouvi muita gente das quebradas de São Paulo dizendo: poxa, tem um céu aqui, tem uma escola, poderia ser utilizada provisoriamente para isolar as pessoas, para dar uma estrutura. Tem hotéis que estão falindo, que poderiam ser usados. Então, eu acredito que, para além das questões estruturais que a gente encontra, era possível, e ainda é possível, e é necessário que o poder público haja para conter os efeitos dessa pandemia nesses 3 níveis. Né? Se cada um fizer a sua parte, né? O governo federal arcando com as questões macroeconômicas e de compras, de equipamentos e insumos, o governo estadual providenciando os hospitais, né? E comida para as pessoas. E o governo municipal fazendo esse trabalho de formiguinha, de mapear as pessoas que estão infectadas, é possível que a gente não tenha essa escabrosidade de mortes que as previsões científicas estão colocando aí. Né? Então, para além das pessoas pensarem só nos problemas estruturais, as soluções existem e elas não são tão difíceis de você implementar assim. Basta uma possibilidade política.
dentro da fala, né, do João Paulo, eu queria fazer algumas considerações. Eu acho que o mais triste de tudo isso, o que me deixa, que realmente me deixa muito entristecido, é essa questão da politização da pandemia. Infelizmente, é um vírus extremamente letal, já matou milhares de pessoas pelo mundo, e aqui nós estamos numa guerra política muito maior do que a guerra de enfrentamento à pandemia. Então, se tem de um lado o governador que está utilizando do coronavírus para fazer palanque político, né, visando, todos nós sabemos que ele é candidato a presidente, à presidência da República, né, nas próximas eleições. Do outro lado, o presidente com falas totalmente esdrúxulas, o presidente que ele não se comporta como chefe de Estado, né, e que quer desconstruir toda a gravidade, criando uma narrativa de que o vírus não é tudo isso, de que é só uma gripezinha, e aí nós temos os números cada vez mais crescendo. Sabe? Então, se transformou, o que me deixa muito triste é essa questão da politização do coronavírus. E o que me deixa, e aí, dentro ainda dessa questão, e aí que me causa toda essa minha revolta, é sabendo que no momento desse, onde nós temos pessoas morrendo, outras pessoas passando necessidade, passando fome, e como você disse, dentro das periferias, pessoas que estão sobrevivendo por conta da solidariedade das outras pessoas, e não pela ação do Estado, né, porque o Estado não tem sido transparente. E você citou a questão do fornecimento de alimentos. O governo do Estado está gastando milhões e milhões com entrega de cesta básica. Mas eu estou dentro da Assembleia, nós ainda não conseguimos entender de que forma, qual que é a metodologia, como é que essas cestas estão chegando na população, quem são as pessoas que estão recebendo a cesta básica, qual que é esse critério. Então, está tudo muito, muito complicado, está tudo muito difícil, e isso me deixa muito triste por conta de toda essa situação. E aí nós temos decisões totalmente erradas, no momento onde estão politizando, e seria um momento de esquecer políticas partidárias, esquecer disputas pessoais, porque nós somos todos humanos, somos todos brasileiros. Precisaríamos estar todos nós, nesse momento, de mãos dadas. Por quê? Porque nós estamos diante de uma guerra contra um inimigo invisível, altamente letal, né, com potencial de morte muito grande, e nós ficamos nessas discussões e com tomadas de decisões totalmente equivocadas. Há 10 dias atrás, quando o prefeito do Paulo resolveu fazer o super rodízio, e aí nós estamos em isolamento social para combater a proliferação, para fazer com que o vírus pare de circular, ele toma uma decisão totalmente equivocada e coloca todo mundo se aglomerando dentro do transporte público. 10 dias se passaram. Nós estamos tendo agora, começou a lotar os hospitais. Isso é reflexo de lá de trás, todo mundo dentro da... E esse vírus ele teve uma característica totalmente diferente do que acontece no habitual, no comum, quando você tem uma crise de sarampo, de uma catapora, porque ele não começou, não veio da massa, ele veio de cima para baixo, ele veio do topo da pirâmide para baixo. Quem começou a se contaminar? Aquelas pessoas que estavam em outros países onde já estava instaurado o problema da pandemia. E aí eles vieram para cá e aí começaram a contaminar. Então, naquele momento, era mais fácil conter. Hoje, infelizmente, nós estamos numa crescente e nós não temos teste para fazer teste em massa, para a gente poder descobrir qual é a melhor forma. E aí, de novo, eu vou te falar sobre decisões equivocadas.
Sexta-feira da semana passada, nós tivemos uma sessão para aprovar um feriado, adiantar o feriado dia 9 de julho. E, para mim, foi uma decisão totalmente equivocada de novo adiantar o feriado. Porque feriado prolongado não é sinônimo de gente em casa. Pelo contrário, feriado prolongado são pessoas que vão sair. E nós tivemos filas, congestionamento, de pessoas indo para o litoral, de pessoas indo para o interior. Então, o epicentro era a cidade de São Paulo e a Grande São Paulo. E isso veio numa espiral, e as pessoas aproveitaram o feriado e foram para o interior. O interior está numa crescente, e aqui nós estamos conseguindo controlar a curva dentro da capital, na região metropolitana, está diminuindo, e lá está nessa crescente. O interior está crescendo, o litoral está os hospitais chegaram no colapso, colapsou já o sistema de saúde. Então, são decisões totalmente equivocadas. E ontem ele anuncia a flexibilização disso. Ora, se o isolamento social é para combater, fazer com que o vírus pare de circular, a melhor forma de combater a pandemia é o isolamento, nós continuamos numa crescente. O número só dispara. Como é que agora vai flexibilizar? Então, todas essas decisões não são pautadas na ciência, não são pautadas na medicina, são decisões, infelizmente, políticas. O governador tem visto que a popularidade dele tem caído e tem despencado, e aí ele resolve tomar esse tipo de decisão. Então, eu lamento que, novamente, as decisões, os nossos tomadores de decisões não estão pensando na população, não estão pensando na sociedade e estão tomando decisões meramente políticas. Isso é absolutamente lamentável, né, deputado? Principalmente porque a gente olha que os nossos chefes de Estado não conseguem compreender qual é a função, qual é o papel de um chefe de Estado numa situação como essa. É evidente que não houve treinamento anterior disso e que a última grande pandemia que aconteceu já fazem mais de 100 anos, então nenhum dos que estão aí tiveram condições de entender isso de uma forma experimental. Mas é preciso que, nesse momento, os governantes escutem aqueles que sabem, que têm essa experiência e que vivem disso, que são justamente os cientistas, os pesquisadores, as pessoas que estão na linha de frente desse tipo de questão o tempo todo na sua vida. Né, os médicos sanitaristas, os infectologistas, e a postura que a gente tem, infelizmente, tanto menos um pouco do governador do estado, mas principalmente do presidente da República, é de fazer uma politização ridícula da questão e promover uma desarticulação de todo o Brasil, de toda a Federação Brasileira. Então nós temos prefeitos contra o governador de estado, o governador contra os prefeitos, alguns prefeitos contra o presidente, o governador contra o presidente contra todos os governadores, presidente entrando em conflito com o prefeito de capital, de São Paulo, de Manaus, e todo mundo querendo aparecer como se tivesse a solução mágica para o problema, sem ter a mínima noção do que está fazendo. É isso que a gente vem sentindo, pelo menos aqui de Araçoiaba da Serra. No domingo, nós tivemos a infeliz notícia da primeira morte por coronavírus em Araçoiaba da Serra, e infelizmente foi do pai do vice-prefeito municipal, né? Então, a gente percebe que o problema aqui para nós no interior, ele na verdade só está começando, como o senhor colocou. O vírus está se interiorizando, e a gente está começando a ver isso. Só que a nossa expectativa é que os governos compreendessem essa questão e tomassem alguma atitude preventiva. E não essa maluquice política que está acontecendo agora, de se querer fazer uma liberalização geral do comércio, que, como eu falei anteriormente, na verdade nem ficou fechado a maior parte do tempo. As pessoas continuaram circulando, por regra. Então, o maior equívoco cometido pelo governo do estado de São Paulo nesse momento é afrouxar a sua postura com relação ao governo federal e permitir que as cidades comecem a voltar à normalidade, sendo que o problema só está no começo para nós. A curva está ascendente. Então a gente fica muito preocupado com essa situação, porque nós que estamos no interior, agora são as nossas famílias,
quem já estava na capital, nos centros de maior de contágio, já vinham passando pela gravidade do temor, do problema, mas agora somos nós que estamos começando a ficar na linha de frente. E a gente espera responsabilidade por parte dos nossos governantes. E não querer aparecer para querer se projetar politicamente para daqui a 2 anos. Porque eu peço desculpa a Eliane, que eu estou falando aqui, ela ainda não se manifestou nenhuma vez, viu, Eliane? Mas eu queria fazer aqui um Mas eu vou me manifestar. Sim, eu peço desculpa porque eu estou falando aqui, tenho atropelado até a fala dos nossos colegas aqui. Assim, então vamos lá. O que as pessoas precisam entender, e eu gostaria que a todos que estão nos acompanhando aqui entendessem o seguinte: esse não é um momento de disputa política. Esse não é um momento de discórdia. Esse é um momento de união entre pessoas, união entre seres humanos, porque o vírus ele não vai pegar só quem é de direita, só quem é de esquerda, quem é de centro. O vírus não tem partido político. Ele não tem ideologia. O vírus ele contamina todo mundo. E, João, eu nunca fui a favor do fechamento total do comércio, das empresas. Eu acho, sim, que nós precisamos tomar todo o rigor necessário, mas nós precisamos adotar um protocolo sanitário, porque as empresas precisam funcionar. Eu não consigo entender o governador fecha tudo. Aí eu não sei como está aí em Araçoiaba, mas eu sou de Guarulhos, eu rodo toda a grande São Paulo e tenho ido muito para o interior. Se fecha tudo, mas os supermercados estão... Você vai no supermercado, supermercados lotados, filas e filas, e não existe um protocolo de como deve acontecer, quantas pessoas vão entrar, e agora vai se abrir. Aqui, a grande São Paulo está liberada, a capital está liberada os shoppings, mas não liberam outras coisas. Então, assim, o shopping, o que você acha que vai acontecer com os shopping centers? Vai todo mundo para lá. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa melhorar, mas precisamos parar com toda essa discussão, essa politização do vírus, e a gente realmente enfrentar essa pandemia como todos, como pessoas, como seres humanos, porque, infelizmente, é muito grave, e o vírus não vai escolher lado, ele não vai fazer como o presidente falou, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Então, sabe, esse tipo de posicionamento esdrúxulo, ridículo, sabe, que deixam as pessoas, infelizmente, perdidas também. Prometo não falar nada. Não há, deputado. Terminar de falar. Então, deputado, e todos os presentes, boa noite. Leandro, João Paulo. Não há um alinhamento, na verdade, né, de postura política. Por exemplo, vai abrir o shopping, mas os cinemas, os teatros, os encontros, a cultura, não. E as escolas e a educação, como que fica? Qual é o pensamento? Não existe. Então, vamos deixar para os prefeitos tomar essa decisão. Muitos comércios, muitos serviços vão começar a trabalhar e nem sabem se poderão. Haverá o decreto que vai ser seguido do governador, né? Como vai ser feita essa fiscalização? Mercados, como foi dito aqui, né? Você vai ao mercado, a gente mesmo, né? Procura aí uma vez por semana, só um da família. Se chega num sábado, tá lotado. Se você vai durante a semana, dá para você entrar normalmente, com cuidados, com álcool, máscara, faz a compra ali para 2, 3 famílias, né, os seus parentes ali, mas não há um alinhamento, como eu disse inicialmente, né, como nós vamos fazer, como será o segundo semestre, não é verdade? Por isso que os parlamentares têm essa força para realmente se alinharem e ver qual vai ser
o melhor caminho, né? Não adianta ter lá o governo federal diferente do estadual e o municipal, né? Hoje nós estamos com aproximadamente 35 mil habitantes aqui no município. Há questionamentos de moradores das pessoas que vêm mesmo de São Paulo ou de outra cidade quando do feriado, esse último que foi antecipado. Só de ver uma placa de veículo de outra cidade já dá intrigas em redes sociais. E muitas vezes o morador daqui tem a placa, mas ele é morador daqui. E como que ele vai se explicar, né? Se tem que se explicar ou não. De qualquer forma, eu vou aproveitar a presença do deputado aqui. Vamos falar um pouquinho sobre violência contra a mulher, que eu acho que é um tema necessário, doloroso, mas que tem que ser falado sempre, né? Sem ter receios. Eu trabalhei 18 anos na Polícia Civil, estou aposentada. Araçoiaba, eu trabalhei em torno de 14 anos e vi de perto essa situação da violência contra a mulher. Diferentemente de uma delegacia da mulher que há em cidades maiores, Sorocaba, que está aqui ao lado, né, 20 minutos, aí com seus 700 mil habitantes, comparado com Araçoiaba, aqui é uma cidade no qual tem uma delegacia e que atende a todos os crimes, desde o furto, a violência, ao estupro, ao homicídio. Então, eu gostaria, deputado, que o senhor falasse sobre os trabalhos desenvolvidos da Frente Parlamentar junto ao combate do feminicídio, da violência contra a mulher, os seus resultados, os seus desafios, e aproveitando, que o senhor falasse sobre o projeto de lei do auxílio emergencial do auxílio emergencial para as mulheres, que com a pandemia, com o Covid-19, aumentou em muito as violências contra as mulheres. Tá bom? Leandro, viu como eu falei? Verdade. Eu fiquei quieto quando eu falei que ia ficar, hein? Leandro, vamos lá. Eu, desde quando eu tive aquele triste episódio da minha família, né, dentro da minha família, que foi o assassinato da minha irmã, da Mércia Nakashima, eu comecei a enxergar um mundo que eu não enxergava. Na verdade, existiram dois momentos, né, dentro da questão do assassinato da Mércia, né, que o primeiro momento foi o momento onde ela desapareceu e nós não encontrávamos o corpo, então nós tratávamos aquele momento como pessoas desaparecidas. Então, hoje eu tenho o meu mandato, ele atua em duas grandes frentes. Uma é nessas pessoas desaparecidas, que infelizmente, é um mundo totalmente paralelo, onde essas pessoas não têm voz, essas pessoas não têm como se socorrer, essas pessoas, tudo é muito complexo e elas precisam ser assistidas. Então, nós temos essas duas frentes. E a outra questão é essa do combate à violência contra a mulher. Então, assim, no primeiro dia, quando eu estava tomando posse ali, eu já corri, falei, não, quero trabalhar desde o primeiro dia. E a primeira coisa que eu fiz foi colher assinaturas, que a gente precisa de um número de assinaturas regimentais para instaurar uma frente parlamentar, e eu corri para pegar essas assinaturas. Era um momento que estavam todos os deputados ali, né, e eu fui explicando o que eu queria, e eu consegui, na verdade, quase o dobro das assinaturas. E aí nós instauramos uma frente parlamentar. A nossa frente parlamentar, ela tem o seguinte nome: Frente Parlamentar no Combate à Violência contra a Mulher, aos Relacionamentos Abusivos e o Feminicídio, né? Por que a gente quis colocar esse nome grande? Porque quando se fala em violência contra a mulher, muitas das pessoas entendem que uma violência contra a mulher é quando ela é agredida, ela leva um soco, quando ela apanha,
Então, nós quisemos colocar esse nome grande para quê? Para mostrar que a violência contra a mulher, ela passa por várias fases. São vários tipos de violência. Nós temos a violência psicológica, nós temos a violência física, propriamente dita, e nós temos o relacionamento abusivo, que muitas vezes a mulher não consegue identificar. E aquela coisa vai crescendo, até chegar numa agressão e, infelizmente, chegar ao pico da violência, que é a morte, que é o feminicídio. Quando a Mércia morreu, nós ainda não tínhamos a tipificação do crime de feminicídio. Mas foi um homicídio, né? E aí foi agravado pelas qualificadoras do homicídio, no artigo, está aqui o nosso advogado criminalista pode nos auxiliar aqui nessa questão. Lá tipificado no Código Penal, no artigo 121A. Então, o que acontece? E lá, o caso da Mércia foi um caso que teve grande repercussão, né? Teve uma repercussão a nível Brasil e fora do Brasil. Quando aconteceu, eu recebi mensagens de pessoas que estavam lá no Japão, na Alemanha, em Portugal, na Holanda, nos Estados Unidos, recebi mensagens do Canadá, de pessoas que acompanhavam, estavam acompanhando toda aquela repercussão, porque passava de segunda a domingo e passava praticamente em toda a programação das emissoras que tem no seu escopo um trabalho jornalístico. E estampava os principais jornais. Durante a semana era Jornal Nacional, os grandes finais de semana eu estava ali no Fantástico, no Domingo Espetacular, naquelas matérias de finais de semana. Então, foi uma coisa que ganhou muita repercussão e foi o primeiro caso, né, de júri popular transmitido ali ao vivo, em tempo real, para que todos... Então, quando nós fizemos essa frente parlamentar, nós precisamos colocar esse nome extenso para mostrar que existem várias fases, existem várias formas de violência. E de lá para cá nós fizemos várias reuniões, né? E reunião aberta, tem as nossas reuniões de trabalho, que são diversas, e aquela que é onde a gente chama as pessoas para vir, em audiência pública da frente parlamentar. Nós tivemos 3, e nós discutimos várias coisas, e entre elas, o que a gente, no meu modo de ver, o que é o mais importante? Mais importante do que eu sentar aqui, entender e saber o que é a violência e querer fazer uma nova lei, um novo papel, um novo documento que simplesmente funcione só no papel, a gente quer discutir e tentar implementar políticas públicas que, de fato, tenham essa função de tutelar e de conscientizar e de combater tudo isso que é a violência contra a mulher. Nesse momento de pandemia, né, Helena, como você falou, nós tivemos 2 momentos. O primeiro momento, que foram os primeiros 10, 15 dias, nós tivemos uma queda nos números. Até o 10º dia, nós tivemos uma queda muito grande dos números de mulheres que registravam boletim de ocorrência, que estavam, né, tecnicamente não estavam sofrendo violência. E aí, o que acontece? Nós ainda estamos entendendo e trabalhando nisso, a gente tem um grupo de trabalho dentro do mandato que só tem um olhar para aquilo, para entender se de fato diminuiu ou se diminuiu os números oficiais, se esses números não eram subnotificados. Por quê? Porque as pessoas estavam confinadas, as pessoas estavam dentro de casa, elas não tinham como ir até a delegacia e lavrar um boletim de ocorrência. Então, nós estamos fazendo nós estamos oferindo essa questão. Pós isso, nós tivemos já um número elevado, um número crescente, inclusive registrado e números oficiais. Né? Até porque as pessoas, 98% das mulheres que são agredidas, elas são agredidas pelos seus companheiros, né? Pelos seus parceiros, e nesse momento de confinamento, nesse momento de isolamento social, elas estão dentro de casa com seus agressores. Então,
nós sabíamos que esse número poderia aumentar e estourar, explodir como aconteceu. Então, eu apresentei alguns projetos de lei, mas a gente precisava de uma coisa emergencial. E todos os deputados apresentaram projetos de lei orçando a pandemia, que era aquele que precisava ser uma coisa rápida. E como foram vários, só para você ter ideia, o projeto de lei que nós fizemos, um projeto de lei em acordo com os 94 deputados, né? Todos, acho que a grande maioria, nós estamos com 65 que assinaram, mas foi discutido com todos os líderes, e cada deputado pode apresentar e tutelar aquilo que ele defende, que tem como bandeira de mandato, apresentar ali uma coisa que era praticamente num consenso, acho que até na terça-feira, foi quando eu olhei no sistema, nós tínhamos mais de 279 emendas. Inclusive, eu apresentei 3 emendas no projeto. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa discutir rápido. E o que dentro desse projeto, que é um projeto grande, a gente chegou chamando do projeto de lei coletivo, onde, né, todos os deputados tiveram a oportunidade de assinar, eu apresentei várias coisas, desde a questão para tutelar as mulheres que estão sendo vítimas de violência, até questões de economia, para tentar auxiliar as empresas que estão passando por dificuldades, principalmente os pequenos e médios empresários, que muitos deles, mas muito mesmo, fecharam as portas e não vão mais abrir, porque não vão ter condições de abrir. Então, eu apresentei vários, mas aí isso foi feito um critério lá de ajuste entre os líderes da Assembleia, de que nós tivemos eu só poderia apresentar um. Então, eu apresentei um projeto, né, com a ideia do projeto, que no primeiro momento tinha ficado no artigo 17 da lei, depois alguns artigos foram retirados, foram enquadrados um no outro lá, ficou nessa lei que foi apresentada a partir do artigo 15. E a principal coisa foi a criação de um auxílio emergencial. E o que seria esse auxílio emergencial? A mulher que sofreu violência e conseguiu lavrar um boletim de ocorrência, ela conseguiu ali uma medida protetiva, e essa medida protetiva não virá simplesmente um documento dizendo, olha, a partir de agora nós estamos vivendo dentro da mesma casa e eu tenho um documento aqui, um papel que está dizendo que você não pode me agredir. A partir de agora, eu estou com um documento que proíbe você me agredir, como se a agressão fosse algo legítimo, né, legal. Então, qual foi a nossa ideia nesse momento? Que o Estado fornecesse para essa mulher um valor, um auxílio emergencial de um salário mínimo e meio até o final da pandemia. Para que seria esse auxílio? Para que ela pudesse sair da sua casa, porque muitas delas ainda não registram o boletim de ocorrência, porque são reféns ainda de uma outra situação. Porque quando a mulher, e você foi policial, você sabe perfeitamente, você é policial, mas você atuou nessa questão, você sabe perfeitamente disso, que muitas das mulheres acabam se submetendo e aguentando serem violentadas, aquelas agressões, porque ela, muitas vezes, não tem como prover a casa, elas não têm como sair, e elas têm filhos. Uma coisa é ela sair de casa e ela passar fome e morar e ficar dormindo debaixo da ponte ali, com fome, com frio, mas ela está ali. Ela. Se ela sai carregando os filhos, como é que ela vai dar comida? Como é que ela vai sustentar essas crianças? Então, elas acabam, muitas vezes, ficando ali à mercê, refém dessa situação. E se sair também, tem um outro agravante, porque o agressor, o pai, pode denunciá-la no conselho tutelar, ela vai sofrer uma outra ação e ela vai passar a ser réu em outro processo. Então, a nossa ideia foi criar esse auxílio emergencial para que ela pudesse sair de casa, carregando os seus filhos, e conseguir um espaço, pagar um aluguel e ficar longe dessa situação de violência. Então, nós conseguimos esse auxílio emergencial, mas o valor que o governo, aí, por
né, o pessoal do governo, que são a ampla maioria, consultou, né, o governo e eles chegaram ao valor que o auxílio emergencial é o suficiente de R$ 300. Então, eu não concordo, né, e por isso eu apresentei uma emenda, né, e apresentei uma emenda na seguinte forma, e aí também tem esse ajuste. Ao invés de se manter o valor em um salário mínimo e meio, que era um salário mínimo e meio paulista, né, ao invés de se manter esse valor, que a mulher, se ela quisesse, querendo sair, assim como o governo tem feito com alguns profissionais de saúde, colocando em hotéis e oferecendo hospedagem, para que se forneça para essa mulher também. E que esses R$ 300 fique tão somente para que, se ela precisa aplicar chamar um carro de aplicativo, para essa condução, esse deslocamento do local onde ela está sendo agredida para esse outro lugar. Às vezes ela tem para onde ir, vai para casa do parente, vai para casa de um amigo, e esse auxílio fica simplesmente para esse fim. Então, a gente tem discutido muito essa questão, né? E a gente tem aguardado agora o presidente pautar. Era para ter discutido e votado na semana passada, por uma reivindicação minha, né? Porque senão se perde também a questão, o caráter emergencial. Então, mas eles preferiram discutir e antecipar o feriado. Que aí foi essa questão que eu falei, que para mim foi mais uma decisão de antecipação política do que pautada na ciência, era mais com medo de ter uma questão do desfile lá na frente e o governador sofrer retaliações lá, vaias, enfim. Esse é o meu posicionamento. Né? Então, e o projeto, ele acabou e era para ter entrado para votação na terça-feira, e aí abriu-se o colégio de líderes, não foi convocado sessão, ficou para quinta-feira, mas seria hoje, também não teve sessão, já ficou. Então, assim, é muito triste saber que o governo não tem dado a devida atenção a tudo que está acontecendo, e, sobretudo, essa questão da violência contra a mulher. Deputado, puxando a realidade, deputado... Pode falar, ele. Não, só para finalizar aqui, no nosso município, quando não há uma casa de apoio para, de madrugada, levar essa mulher agredida, às vezes tem um irmão do lado, às vezes um vizinho que só pegou o carro e levou até a delegacia, né? Você se sente assim, sem poder nenhum, de só registrar um boletim de ocorrência e mandar abrir a porta da delegacia por qual ela entrou e falar, olha, agora é hora. E às vezes pegar carona policial militar ou guarda que levou a ocorrência, e na verdade eles estão para atender uma ocorrência, um crime, né? E não levar, às vezes, para casa, ou para onde que ela vai levar. Às vezes, não, eu posso ficar aqui, às vezes pedem para ficar na delegacia até amanhecer, entendeu? Então, é triste você ver a realidade do país, como está sendo nos municípios menores, como eu disse, sem a casa de apoio. R$300, meu Deus, o que ela vai fazer com R$300? Vai arrumar um quarto num hotel, numa pensão, se houver, e passar só aquela noite. Eu acho interessante ter esse valor mesmo, mas que não seja demorado, né? Como que vai ser essa estrutura, essa fiscalização, como esse dinheiro vai chegar nas mãos dessa mulher, quem vai fiscalizar que ela não retornou para casa? Será que vai ter alguma fraude? Tem que trabalhar muito com isso, né? Para que realmente dê o resultado que se espera desde o início, tá bom? Mas pode falar, João, agora. Deixa eu falar aqui, João, eu vou precisar sair, gente. Eu vou até pedir desculpa, que eu não vou ficar, não sei quanto tempo da nossa live aqui, mas eu acho que eu falei até bastante. A gente fica atropelando todo mundo, né? Então peço desculpas aí pela minha falta de educação.
mas é que é pouco difícil eu ter essa oportunidade de falar com vocês aí em Araçoiaba. Mas o que acontece? Quando eu assumi, um dos meus principais objetivos era realmente esse combate à violência contra a mulher, mas o que eu tinha em mente, eu olhei um sonho e falei, eu vou lutar para que cada município tenha uma delegacia em combate à violência contra a mulher, uma DDM, para poder ter. E nós sabemos, infelizmente, nós sabemos que a questão de recurso, a questão de investimento, nós vamos, e não cabe ao deputado, está fora da nossa, né, capacidade de obrigar o Estado a gastar e implantar uma delegacia, mas aí nós fizemos eu tenho conversado muito dentro da Secretaria de Segurança Pública, eu tenho indicado grandes coisas, fazendo grandes indicações, e uma das coisas, aí eu quero até ouvir de você, eu quero mais para título de opinião mesmo, é que quando toda a delegacia, ela tenha ali o policial, aquela equipe, quando vai fazer a academia de polícia, eles passam por um treinamento para poder atender essas pessoas, essas mulheres vítimas de violência. Então, ao invés de a gente criar uma nova estrutura, um novo prédio, mas que todas as delegacias tenham ali um núcleo de funcionários, um núcleo de policiais que foram treinados, que passaram por todo um treinamento, para poder atender essas mulheres com respeito, atender de forma humanizada, porque, infelizmente, a gente acompanha algumas mulheres, às vezes a mulher chega em delegacia e quer fazer um boletim, fala assim, eu quero fazer um boletim porque eu fui agredida, meu marido me bateu, eu quero fazer... E aí o policial responde para ela, mas o que você fez para ele? Então, há um despreparo, então a mulher já está num momento totalmente fragilizada, totalmente, sabe, muitas delas têm vergonha de denunciar, passa por todo esse problema, toda essa problemática. Então, hoje, uma das nossas maiores lutas é que cada delegacia, dentro de cada município, dentro de cada DP, existe uma equipe especializada para atender de forma humanizada, para atender de forma adequada essas mulheres. E uma das coisas que eu tenho conversado e tenho pedido até para os delegados lavrarem, para dar uma gravada na questão do agressor, porque quando ele agride a mulher, ele agride toda uma família, ele agride crianças, e colocar isso como um agravante, porque muitas crianças crescem, e muitas meninas cresceram, e hoje são mulheres, e sofrem violência, e acham que é normal, porque ela viu a mãe crescendo daquela forma. Então, eu tenho até conversado muito, mas a gente tem uma resistência, uma série de resistências, que fala, não, mas isso quando chegar lá, quando virar processo, até o próprio Ministério vai desqualificar isso, e a gente sabe que vai mesmo, né, doutor? O advogado, muitas vezes, é muito hábil, enfim. Mas para que a gente consiga mostrar que não pode, não dá para continuar da forma que nós estamos. Isso é um problema sério, que vem, sabe, prejudicando muitas famílias, desfazendo muitos lares, e muitas crianças vão ser adultos com problemas, né, de frente, porque viveram essa violência quando crianças. Posso fazer uma colocação? Claro. Aproveitando, antes do Márcio sair, olha, a minha experiência mostra que essa questão da residência, ela é muito delicada para as mulheres. Você tem decisões judiciais de afastamento do lar do agressor, só que a efetividade desse afastamento, ele é muito relativo, porque as mulheres moram, às vezes, elas constituem família no mesmo terreno da família do homem, por exemplo, né? E aí, quando é concedido para ela os abrigos, é porque ela já está numa situação de violência muito extrema. E você tira dela a principal característica do ser humano, que é você tomar decisões sobre sua própria vida. E isso esse projeto, ele vai ao encontro de uma humanização
e de uma capacidade das mulheres tomarem as decisões, que é justamente contra o que se luta quando a gente pensa nessa situação machista que ocorre para as mulheres serem violentadas nesse sentido. Então, esse projeto, para além da questão do Covid, eu acho que ele é fundamental para dar tirar essa dependência financeira e dar essa autonomia para a mulher, para que ela possa reconstruir sua vida. Outra coisa importante, como advogado, realmente eu acho que um agravante poderia ser a violência na presença de crianças, porque os indicadores e as pesquisas sobre violência, eles são claros em dizer que o contato das crianças na primeira e na segunda infância com a violência fazem com que as crianças adultas, quando elas chegam na fase adulta, elas tenham mais chance de propensão à reprodução da violência. Então, aquilo entra no psicológico delas, né? E aí é o canal da gente ter um canal de lutar para uma mudança legislativa nesse sentido, né, em âmbito federal. Mas eu acho que esse projeto ele é fundamental para a gente restaurar a dignidade e dar meios para a mulher conseguir sair daquela situação que, como o senhor bem falou, é uma progressão. Começa no pequeno abuso, vai aumentando, de modo que as mulheres demoram até 4 anos, em média, para conseguir denunciar um caso de violência. Eu vou pedir licença para vocês, que eu vou precisar sair, né? Não sei, como eu falei, João Paulo, eu sou meio ruim de tecnologia, então eu não sei onde está sendo transmitido, quem está assistindo, se alguém quer fazer alguma pergunta, então, deixa aqui, meu pessoal quer acompanhar tudo, deixa a pergunta, eu respondo. Claro. Tá? Deputado, eu só queria reforçar aqui a presença de alguns companheiros importantes, como o Totão aqui de Araçoiaba, o Wines, o Léo, também o Salles, e também um companheiro que mandou uma mensagem especial para ti, é o Edgar, aqui de Capela do Alto, um grande companheiro nosso, está nos acompanhando, deixou uma mensagem muito bacana aqui, também o Henrique, o Abner, a Luciene, né? Então, eu agradeço a presença do deputado Márcio Nakashima, agradeço esse tempo que você deu a nós, e para esse diálogo que é tão importante para nós, aqui em Araçoiaba da Serra, e para todas as pessoas do Brasil todo e do estado de São Paulo. Muito obrigado, deputado. Agradeço também a assessoria do deputado que também nos acolheu e pôde fazer esse meio campo para que essa conversa fosse possível. E, deputado, no que a gente puder estar junto com o senhor, ajudar o seu mandato, auxiliar, conte sempre conosco. O PDT de Araçoiaba da Serra está à disposição do PDT de São Paulo, da estadual, do deputado Márcio Nakashima, de tudo que for necessário que a gente corra atrás. Nós estamos à disposição para fazer essa luta, porque nós estamos juntos. Estamos sempre juntos na luta para fazer do nosso espaço, da nossa cidade, do nosso estado, sempre um lugar melhor para a gente viver. Muito obrigado, deputado Márcio Nakashima. Bom, então, já vou me despedindo. Eu que agradeço, né, participar aqui. Obrigado, boa noite. Depois eu quero fazer uma conversa com vocês. Sugiram, participam do nosso mandato, por favor. Esse mandato que a gente espera de todo mundo que venha para acrescentar, porque essa é uma luta de todos nós, e para que a gente possa realmente criar, mais do que uma simples lei, mas políticas públicas de enfrentamento a essa questão da violência contra a mulher. E fico aqui à disposição, passando todo esse momento da pandemia. Espero todos vocês lá no nosso gabinete para um café, um bate-papo pessoalmente, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez por participar, tá bem? Tchau, tchau. Tchau, deputado. Eu não sei nem como sair. É só apertar no xizinho aí. Aqui. Aí foi. Leandro, Ficamos nós agora. Agora estamos nós aqui, nós três, Leandro Freire, Eli e eu. Leandro, eu queria fazer, na verdade, puxar uma questão que eu queria colocar também para o deputado, para a gente fazer uma reflexão, mas principalmente para você, que você já abordou na sua última colocação agora há pouco, que é justamente a respeito da importância de se criar ambientes onde as pessoas possam desenvolver uma mentalidade diferenciada e que não seja agressora às mulheres, principalmente no ambiente doméstico.
porque nós sabemos que a cultura ela é muito impactante, né? O deputado pontuou que às vezes é complicado que a gente produza muitas leis, porque as leis acabam não saindo do papel, não tendo uma validade prática na vida das pessoas, né? A lei não é aplicada e a gente sabe que isso é histórico do Brasil e que a questão cultural é muito importante da gente enfrentar também, né? Não só no caso da violência contra a mulher, mas especialmente nesse caso, porque é uma coisa que acontece dentro do lar, dentro da casa das pessoas. Então, eu queria ouvir um pouco de você, um pouco mais a respeito desse assunto, já puxando também para o fato de que você é um militante dos direitos humanos e inclusive, tem trabalhado dentro de um projeto para que de criação de lideranças femininas, de meninas, de moças, que também trabalham esse tipo de questão e que vão construir um tipo de mentalidade para que a gente possa combater o feminicídio e a violência contra a mulher. Então, queria que você falasse um pouco dessa questão dos desafios culturais que a gente tem para que a gente possa fazer da nossa sociedade um lugar melhor para todo mundo viver, especialmente nesse caso das mulheres. Olha, João, eu vou te contar um caso que aconteceu comigo para a gente gerar uma reflexão sobre esse tema. No último Dia Internacional da Mulher, o meu filho, de 7 anos, me perguntou: papai, por que tem esse dia? Por que a gente comemora esse dia? Vai ter festa para as mulheres? Ele me perguntou, né? E aí eu expliquei para ele, primeiro, por que essa data é a data das mulheres, o que aconteceu lá na questão da fábrica que pegou fogo e que gerou esse dia de luta. Depois eu expliquei para ele uma coisa que à noite ele foi lembrar, que é o seguinte: eu falei para ele: olha, Luiz, existe em muitas casas um papel que a mulher tem que fazer tudo dentro de casa e o homem não ajuda a mulher. E ele ficou assim, ele achou estranho, porque aqui em casa a gente tem uma relação um pouco diferente, né? A gente divide as tarefas e tal. E ele ficou meio assim. Depois eu falei assim: você sabia que quando uma mulher vai trabalhar, ela recebe pelo mesmo trabalho menos do que o homem? E ele ficou assim. À noite, quando a gente voltou a se encontrar, a minha esposa perguntou, eu falei: pergunta para ele. Ela perguntou e ele lembrou desses fatos, né? Se você não consegue colocar essas questões desde pequeno para as crianças, né? Se você não tem uma política voltada não para formar, como diz o nosso presidente, não para a gente fazer a cabeça ideologia das crianças, não vou nem entrar no mérito das baboseiras que ele fala, mas para você formar cidadãos que tenham consciência do seu papel na sociedade e da importância de ter uma relação de igualdade. Então esse acho que é o primeiro aspecto que a gente precisa pensar, né? Por que isso não é falado nas escolas para uma criança de 7 anos, né? Ela vai perceber o que é a questão do homem e da mulher, essas relações, quando ela já está mais velha e quando ela já passou por toda uma experiência de ver... O pensamento já está consolidado. Isso já está consolidado, ela não consegue questionar, né? Então, isso é uma especialidade do PDT, que é a educação, o investimento massivo em educação, escola integral de qualidade, uma escola libertadora, que veio das ideias do Darcy, né? E isso é muito importante. Outra coisa que eu acho que é importante também a gente pensar é que sempre que a gente vai fazer política pública, a gente faz uma política com o carro andando. A gente abastece o carro com ele andando. Então você precisa pensar necessariamente o que fazer nesse momento para frear esse abuso e essa violência que ocorre cotidianamente. E aí, da última vez que eu encontrei a Eliane, a gente ficou conversando ali sobre isso, né?
E eu lembro muito daquelas conversas. Os municípios, eles têm papel fundamental nisso, né? Você ter uma ronda, como os exemplos que a gente tem na Bahia, aqui em São Paulo está começando a implementar, Maria da Penha, onde policiais acompanhem essa mulher, ou seja, a mulher fez um BO e na semana seguinte essa polícia vai fazer uma ronda na casa da mulher para a vizinhança ver que existe uma polícia acompanhando, tirar aquela sensação de insegurança, os familiares, você cria uma comoção na comunidade, porque aquela mulher está sendo assistida, né? Sim, não, e é importante que a comunidade, desculpa te interromper, é importante que a comunidade saiba que ali existe um agressor, porque a comunidade saber isso é uma coisa absolutamente vexaminosa para uma pessoa estar na posição de agressor, e isso precisa ser colocado, isso, a pessoa precisa ter clareza de que ela, agredindo, a comunidade vai rejeitar ela também. Isso, Você, João, sabe melhor do que eu a diferença entre moral, ética e coerção, né? Da filosofia. A ética, a moral é a nossa questão individual, como a gente vê o mundo, como a gente gostaria que o mundo fosse. A ética é a nossa ação no meio social, ou seja, como os padrões esperados de comportamento. E a coerção é a obrigação de você fazer ou não fazer alguma coisa. Exatamente. Então, a gente, com a polícia acompanhando essas mulheres, né, levando até os resultados do que está acontecendo, da investigação, do processo, né, mas um corpo policial e de assistência social fazendo isso, né, porque essa proposta do Nakashima é mais ou menos isso. Uhum. Inserir a assistência social na vida daquela mulher, pensando na fragilidade dela, né? Então você modifica e você cria uma outra sensação comunitária e de dever ético da pessoa de falar, opa, se eu bater de novo, né, os vizinhos sabem, a polícia vem aqui direto, então você enfrenta, você consegue abastecer o carro nesse sentido com o carro andando, né? Exatamente. Isso é muito bacana, muito importante. Eli, por favor. E só para emendar o que o Leandro está falando aí, eu achei excelente realmente isso que você está falando, o pós, né? Essa segurança que vai dar para a esposa, para a mulher, para a acompanhante. E só que nós precisamos de uma estrutura maior para que o policial, se for o policial, eu acho que a pessoa na sua viatura seguir até a residência, de repente até conversar com vizinhos ali, como que você está vendo, os filhos estão brincando, o pai chega à noite do trabalho, está trabalhando, esse acompanhamento, assim, 100%, eu concordo e acredito na diminuição, sim, da violência, porque nós sabemos que muitas vezes a violência ocorre por uma vez, isso não diminui, lógico, a violência, né? Mas foi um caso, isso extrapolou, meu Deus, o que aconteceu? E pronto, acabou. O seu autor vai responder por isso criminalmente, se a vítima procurar, lógico, ou de repente nem precisa a vítima procurar a delegacia, alguém que tenha essa coragem de colocar a colher, né? Meter a colher, como se diz, denunciar e levar adiante, né? Mas vamos ver junto ao deputado, de repente, se não dá para ser aqui no estado de São Paulo mais um projeto em comparativo à Bahia, como o doutor Leandro falou, e que a gente tenha esse resultado. E vamos trazer uma estrutura maior de policiais junto às delegacias do interior para Araçoiaba da Serra, estou falando porque nós estamos aqui no município e se faz necessário, porque, como eu disse anteriormente, a nossa delegacia eu falo nossa, porque eu posso procurar da delegacia, eu posso ser
Agora, não digo uma vítima, mas por que não? E eu sei como estão os colegas lá, né? O que fazem, o que deixam de fazer e a estrutura em geral. Mas o trabalho contra a violência doméstica tem que ser combatido e o deputado Márcio Nakashima é o nosso canal do PDT, para chegar junto à Assembleia e ao governo. Vamos fazer por nós e juntos sempre. Eli, eu quero aproveitar aqui agradecer na live a presença do vice-prefeito, João Mimi, e consternar nossos sentimentos pelo acontecido. Tá bom? Sim. Eu também quero manifestar aqui para o João que está eu queria responder... Só um instantinho, eu queria falar a respeito disso também, manifestar minha solidariedade ao vice-prefeito João Mimi, que perdeu o pai por coronavírus, né, no último domingo. Foi a primeira perda que Araçoiaba teve, então a gente fica muito chateado. A gente sabe que o seu pai, João, é uma personalidade muito importante na nossa cidade, uma pessoa que construiu muita coisa na cidade, um agricultor reconhecido, uma pessoa que teve a sua luta social também, então precisa ser lembrado, porque, de fato, independente de qualquer coisa, a gente precisa ter a nossa humanidade, a gente precisa estar junto um com o outro e ter a solidariedade nesse momento. E pensando já nele também, eu não sei se você viu aí, mas ele fez um questionamento voltado justamente para você, a respeito da informação sobre o número de casos de violência contra a mulher em Araçoiaba da Serra. Certo. Boa noite, João, e a todos os presentes que estão acompanhando essa live. Atualmente, eu não posso afirmar com clareza, mas de 2 a 3 registros de violência doméstica no mês, com pedidos de medida protetiva e instauração de inquérito policial para apuração dos fatos. Ou seja, a mulher vítima que procura a delegacia de Araçoiaba da Serra tem seu boletim de ocorrência registrado, seu direito assegurado junto ao envio através de um oficial de justiça, né, da sua medida protetiva, que nada mais é o afastamento do agressor, da vítima, às vezes dos filhos ou não, vai depender do que a situação requer. Então, a situação é essa, hoje em dia, aqui em Araçoiaba. Após o registro da ocorrência, é levado ao CRAS, né, ao Fundo Social, o caso dessa pessoa, dessa vítima, que, se necessário, é feito um acompanhamento psicológico, e daí verifica-se se há necessidade de sair da casa ou não. Então, atualmente, é isso. Doutor Irani, nosso delegado, um abraço. Qualquer coisa, vocês podem procurar na delegacia ou um policial que lá se encontra, que poderá passar os números exatos. Eli, eu queria fazer mais uma pergunta para ti, ainda nesse assunto, para a gente poder fechar um pouco isso, que é o seguinte: você falou que a delegacia de Araçoiaba da Serra tem problemas, né? As mulheres as mulheres que sofrem violência doméstica, aos finais de semana, conseguem fazer o boletim de ocorrência normalmente na delegacia? Como é que funciona isso? Ou tem alguma dificuldade? Não. Sim. Eu não coloco como dificuldade, e sim como a estrutura do município. Na verdade, trabalhamos com plantões por telefone. O policial ele está à disposição 24 horas, porém através de um telefone. E, atualmente, as ocorrências de violência são registradas online na Secretaria de Segurança Pública,
E dessa forma, é lógico, se for um caso gravíssimo, não que uma agressão verbalizada não seja tão grave, mas nós temos que discernir qual que é a diferença ali no momento do gravíssimo. Vai ser dada uma atenção especial e registrada a ocorrência. Por quê? O registro da ocorrência em si, na minha opinião, é o que menos interessa ali naquele momento, entendeu? A mulher precisa mais de uma atenção psicológica, né? Às vezes uma conversa, um local, uma retirada dela do agressor ali, aquela paz. Muitas mulheres iam na delegacia, eu quero paz, eu não queria nem que o agressor fosse preso, ele é pai dos meus filhos, o que eu vou fazer, para onde que eu vou, né? E em relação a isso, nós não temos uma estrutura de um policial, seja masculino ou feminino, que vai dar toda essa atenção que ela precisa, né? Então, o policial faz ali naquele momento o que ele pode. Muitas vezes, durante o dia, são nossos estagiários do município, que são, ainda bem que tem esse convênio com a prefeitura, e não deixem isso acabar, porque isso que deixa o corpo da delegacia melhor e maior. Então, durante o dia, é atendido por um estagiário de direito, né? Como o doutor Leandro um dia foi, e hoje está aqui, né, na nossa live. Eu, por outro lado, como policial, sei bem o que é isso, o atendimento, de ter uma delegacia como a nossa, que tem as celas, que tem presos lá de tráfico, homicídio, nem tanto, mas há casos, e de repente chega uma mulher agredida, de repente chega uma ocorrência do furto, né, um estupro, né? Como que você vai tirar, como você vai dar aquela atenção para aquela mulher? Nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre consegue. Então é isso. Leandro, não sei se você quer comentar mais alguma coisa a respeito desse tema, do feminicídio, violência contra a mulher. Não, essa questão, duas questões aí que eu acho que é importante tocar, é que a primeira é que eu passo por muitas delegacias em São Paulo, na Grande São Paulo também, né? E não é incomum a gente ter delegacias esvaziadas. Aliás, o corpo policial do estado de São Paulo, principalmente da Polícia Civil, ele diminuiu nos últimos anos, né? Enquanto que a população aumentou. Ou seja, você tem realmente uma precarização do serviço da polícia, né? Isso é uma coisa importante de se colocar. A outra coisa importante é que o trabalho de acompanhamento da mulher, ele não é só um trabalho policial, né? Ele é um trabalho que passa pela assistência social, pelo atendimento psicológico, né? A parte policial, quando chega na polícia, é porque a coisa já desandou, porque a relação já se deteriorou a tal ponto que ela acha que o único lugar que ela pode se socorrer é a polícia, né? Então, pensando nessa lógica, eu acredito até que em cidades menores, se conseguir um recurso para além do que vocês têm hoje, é possível que a polícia conheça a sua comunidade mais de perto e saiba quem é quem na comunidade. Então, a ideia de uma ronda, Maria da Penha, né, naqueles moldes que eu falei anteriormente, ela eu acredito que ela seja um mote para que os policiais eles produzam uma polícia comunitária de verdade. Ou seja, aquele policial vai nos bairros, sabe quem é quem, conhece as pessoas que estão lá, né? E aí essa estrutura de você ter um centro de atendimento,
ela é invertida, né? Porque aquele policial que está no bairro, ele vai gerir a segurança pública daquelas pessoas, né? Então você não vai fazer o que hoje é a regra, que é você tem um crime, a pessoa precisa ir notificar o crime e aí a polícia vai agir, né? E, por outro lado, a gente tem as polícias militares e as guardas municipais, que às vezes fazem vezes de polícias militares, que são polícias que ficam lá de prontidão, esperando acontecer um flagrante e atuam no flagrante. Não, a lógica precisa ser invertida. Isso. A gente precisa que os agentes de segurança sejam agentes gestores da segurança pública local, né? E aí isso desafoga a delegacia, né? Porque a delegacia fica recebendo queixas dos lugares mais gerais, das mais diferentes formas, e aí não existe uma prevenção, né? Eu acho que em Araçoiaba é um lugar que é possível você fazer isso, sim, né? Não é só polícia que faz segurança, né? Você entender o lado psicológico, o lado social das questões também, é você promover uma segurança pública de qualidade. Sim, isso é muito bacana em Araçoiaba da Serra é uma realidade que é absolutamente possível. O nosso município ele tem um problema grave que é o espraiamento urbano, né? Então a cidade ela é muito espalhada por todo o território, né? Tanto que eu estou aproximadamente a uns 15 quilômetros de distância da Eliane, dentro da cidade, e entre nós tem muito pouca gente, na verdade, né? Esses 15 quilômetros é pouco. Isso dificulta um pouco os serviços públicos, e principalmente no caso da segurança pública na nossa cidade, né? Isso em todos os bairros que não são do centro. Já o centro já tem problemas com isso, o problema de segurança pública, principalmente por conta de explosão de agência bancária. Mas esse problema do espraiamento urbano, ele já vem sendo enfrentado, no caso da segurança pública, por meio da ideia de vizinhança solidária. A ideia da vizinhança solitária, ou seja, a vizinhança tem um grupo de WhatsApp no qual ela tem contato direto com a polícia, com o policial, e eles têm contato entre si, entre os cidadãos. Então, eu acredito que esse seja um caminho, alinhar a polícia militar, alinhar a polícia civil, alinhar a guarda municipal, que tem o maior contingente no município, né, disparado o maior contingente em comparação com a polícia militar, e evidentemente fazer um treinamento com todos esses policiais para que eles possam absorver de uma maneira cada vez melhor, e eu sei que os policiais têm uma percepção do problema, mas que tenham de uma maneira cada vez mais aprofundada e que possam fazer esse tipo de trabalho de gestão do território, né? De gestão do território, seja por meio do diálogo com a população, que pode ser remotamente, mas também de forma ostensiva, né, quando necessário, da ocorrência de um caso, como ele falou, que um caso que já tem uma situação de afastamento, né, do casal, do homem e da mulher. É um problema que a gente tem que enfrentar e a gente tem condições de fazer isso aqui em Araçoiaba, como ele colocou, não são muitos casos que acontecem mensalmente, uma realidade diferente de um município como Sorocaba e absolutamente do caso de São Paulo, né, que São Paulo é 450 vezes maior que Araçoiaba da Serra, né, então é uma realidade muito distinta. Mas eu queria fazer um gancho no primeiro ponto que você colocou agora, Leandro, que é do fato para que a gente possa encaminhar para o fim dessa live, que já está chegando em 1h30 também, que é o problema da precarização do serviço policial que vem ocorrendo nos últimos anos. Isso, no caso da Polícia Civil, que tem o status de polícia judiciária e investigativa, que faz investigação, é muito grave, porque a gente já sabe que a quantidade de homicídios, de latrocínios, de crimes em geral que são registrados, a quantidade de investigações e soluções desses crimes é muito pequena. Então a gente não consegue ter uma solução da criminalidade que acontece, a população fica com uma sensação de insegurança e de impotência, ou seja, o direito da população fica comprometido, e muitas vezes, no caso de agressão aos direitos humanos diretamente, mas esse é um problema que também passa a afetar a própria classe policial,
que fica sobrecarregada, que não consegue trabalhar direito, e a gente sabe, né, Eli, que principalmente no caso dos grandes centros, o policial ele vai sendo pressionado, e a situação de trabalho dele também fica muito comprometida, né? Então, eu tô puxando um pouco disso, porque eu lembro sempre, Leandro, que você tem aquela frase muito importante que a gente precisa frisar, que a gente precisa repetir, que a gente precisa martelar, que direitos humanos, a proteção dos direitos humanos, ela diz respeito a todas as pessoas, né? Sejam as famílias, sejam os policiais e sejam eventualmente também, no caso, das pessoas que cometeram um crime, né? Que também precisa ser respeitado porque o Estado não tem uma função de vingança, tem uma função de justiça, né? Então, não é o caso de se cometer violência com nenhuma parte. A gente quer viver em paz, a gente quer viver com tranquilidade e que todo mundo seja respeitado, né? Então, a gente precisa bater nessa tecla dos direitos humanos, são direitos de todas as pessoas, de todos os humanos. E aí, muitas vezes, e principalmente no caso do policial, que está sobrecarregado numa situação de trabalho muito, muito difícil. Eu sempre falo uma coisa que é importante. Primeiro, que eu acho que função de policial não é ser zelador de delegacia, né? Função de policial também não deveria ser anotar as ocorrências. Com todo respeito e todas as limitações, um poupa-tempo para anotar a ocorrência, ele já basta, né? Estagiário com supervisão de um advogado ou de um escrivão, ele consegue fazer uma anotação de ocorrência, porque a gente tem várias experiências de juizados especiais, que atendimento é feito por estudantes e tal. E aí, numa situação de limitação de recursos humanos, você otimiza o trabalho policial se você tira ele dessa função de atendimento. Você pode colocar 5 estagiários fazendo atendimento online, preenchendo as coisas online com as pessoas nos crimes mais leves, né? Com um escrivão ou um advogado por trás que orienta, pega os casos, analisa, os estagiários fazem. É simples de fazer, não é difícil. E aí você libera os agentes policiais para fazer o serviço deles de investigação, né? E não de zeladoria de delegacia, né? A outra coisa que é importante a gente pensar é que, para você, mesmo quando uma pessoa comete um crime, né? Não, antes de falar isso, eu vou falar o seguinte: não existe direitos humanos se não existe polícia bem remunerada, se não existe polícia com condições de trabalhar, com condições psicológicas assistidas, com a sua família segura, com a sua família com acesso a lazer. Não existe. Nenhum ser humano sobrecarregado na função mais importante, que é proteger a vida, consegue dar um serviço de excelência que essa função exige. Então, valorizar o policial é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em direitos humanos. A segunda coisa é quebrar esse paradigma mesmo, porque todos nós somos humanos e todos nós temos direito. Quando a pessoa comete um crime, ela não é, como muitos dizem, uma vítima da sociedade. Ela sabe o que é certo e o que é errado. E ela deve ser punida por isso, né? Para que ela tenha a sua correção pelo Estado, né? Que o Estado mostre para a sociedade que aquele crime ele é indesejável. Então, ela deve ser punida, sim, com isso. Ocorre que o abuso da punição, quando você maltrata, bate, ele tem um efeito pedagógico contrário do que você quer, né? A pessoa ela tem muito mais a tendência de se revoltar do que de se adequar. Se adequar é você impor o respeito, né? E se a pessoa sabe que a norma funciona, que ela vai ser presa, ela vai pagar com a sua liberdade e ela vai poder se recuperar... Um minutinho, eu já volto, tá? Pode continuar, que eu já volto, só um minutinho. E ela sabe que ela vai poder se recuperar,
isso causa um efeito dela pensar, poxa, não vou fazer na próxima vez, eu não vou repetir o crime, justamente porque eu tenho uma alternativa na minha vida, né? Então, como E, falou, doutor, direito para todos. interrompendo, e no sistema prisional, é assegurado o seguro, né, aos direitos humanos? Quando morre um policial ou quando há uma vítima também, cadê os direitos humanos? As pessoas confundem, né, direitos humanos achando que é uma pessoa ou que é uma entidade, e na verdade não, somos todos iguais perante a lei, né? E os homens têm que ser assegurados os direitos humanos para todos. Para você ver, a nossa primeira proposta aqui, quando a gente vai debater segurança pública, e a gente fez, e eu fiz isso hoje, como defensor dos direitos humanos, foi o quê? Dar uma resposta para a vítima, né? Fazer com que a polícia responda à vítima e volte para dar um apoio, um suporte psicológico para a vítima, né? E isso é direitos humanos também. Quando a gente pensa em sistema prisional, eu trabalho muito na questão, eu tenho alguns clientes que são presos e a gente faz uma conscientização para que ele não volte a cometer crime e para que ele respeite as regras da cadeia, até porque isso traz um benefício de progressão de pena para ele, né? Só que quando a gente consegue com que ele respeite todas as regras e a gente consegue uma saída provisória, por exemplo, ele chega em casa todo feliz para ver sua família e pensa no seu recomeço, e ele abre o celular da esposa e ele vê o quê? Saidinhas libertam milhares de criminosos. Ou seja, a sociedade ela não está pensando que aquele ser em recuperação precisa de algum apoio. É um paralelo que eu faço só para terminar, com o caso do carro. Tem um carro andando e tem uma curva na frente e um buraco no meio da curva. Tem duas pessoas olhando aquela situação e o carro vem na velocidade. A primeira, ela faz o quê? Ela fala, não, esse carro ele vai reduzir sozinho porque talvez essa pessoa conheça essa curva e saiba que tem esse buraco. E a outra pessoa fala assim, não, esse cara aí provavelmente está bêbado, é um drogado, é um louco, está dirigindo que nem em alta velocidade, vai capotar nesse buraco aí e bater o carro. Então, essa é a comparação. Por quê? Quando a gente vai pensar no que a sociedade pensa, a sociedade pensa no segundo rapaz. Então, nenhum dos dois vira para o motorista e fala, motorista, olha, tem um buraco ali, vai mais devagar. Porque eles estão apostando no que vai acontecer. E a sociedade, ela aposta no segundo. Ela incentiva, pelo contrário, né? Ela incentiva, ela fala, acelera mais aí. Porque ela quer que a pessoa se destrua. E não percebe que a destruição dela vai ser a nossa própria destruição, né? Então, é um paralelo que é importante da gente fazer, porque se a gente também não incentiva as pessoas a se recuperarem, a gente joga ela mais para perto da reincidência criminal. Muito interessante essa sua abordagem, Leandro. Eu pessoalmente, no período em que eu trabalhei nas ruas de São Paulo, atendendo população de rua, eu percebi que essa é uma das questões mais importantes que a gente precisa abordar, né? A reinserção do indivíduo na sociedade e o fato de que ele realmente precisa de um apoio. Por quê? O meu raciocínio, na verdade, nesse sentido é muito simples. Porque se a gente não quer que a pessoa se reinsira na sociedade, se recupere, né, e respeite todas as leis, de fato, a gente precisa apoiar. Porque, do contrário, se a gente não apoia, se a gente não dá uma condição para que a pessoa possa se recuperar,
a gente desiste dela e a gente não tem mais o que fazer. A pessoa vai estar fadada à recusa social, vai estar muito mais próxima, como você colocou, da reincidência, e a gente não resolve o problema social da violência, né? A gente precisa resolver a violência com punição, de fato, porque as pessoas precisam ser punidas pelas coisas erradas que elas fazem, mas com compreensão também, né? Com empatia, porque é um outro ser humano que está ali, e ele precisa voltar para cá. A gente quer viver em paz, não é nada muito absurdo. Para viver em paz, a gente precisa se respeitar, inclusive respeitar e entender a pessoa que cometeu um equívoco. É evidente que existem alguns tipos de crimes que são muito fortes, que são hediondos, e que é complicado, às vezes, a gente ter uma compreensão. E aí é complicado mesmo, assim, porque extrapola o nível do que a gente considera humano, né? E, de fato, algumas coisas são muito pesadas, como é o caso de um estupro ou mesmo de um homicídio. Mas as pessoas precisam ser ouvidas, elas precisam ser trazidas de volta para a sociedade, porque senão elas vão entrar em conflito novamente conosco, com a sociedade. Essa questão aí, quando a gente fala assim genericamente, sem analisar caso por caso, é complicado mesmo. Mas se você for pensar nas estatísticas dos presos hoje, você pode entender como uma saída para muitos presos. 50% dos presos hoje são presos de furto e de roubo. Não são os grandes roubos a banco, a joalherias com pessoas armadas, são os roubos pequenos, na sua maioria das vezes, tá? 90% das vezes. E o outro é o tráfico, né? O tráfico de drogas, que as pessoas traficam droga para ganhar dinheiro, né? Elas não traficam drogas exatamente para trazer um dano, mesmo porque quem compra droga é quem quer, né? Mas esses três crimes, eles ocupam 75% das vagas do sistema prisional. Ou seja, 3/4 das pessoas estão em crimes que eles são recuperáveis, porque eles são crimes que têm a ver com o sustento da pessoa. A pessoa furta para vender um carro, furta um celular para ganhar um dinheiro. A pessoa rouba efetivamente para ter um benefício financeiro. E ela vende droga para ter um benefício financeiro. Então são crimes. Não estou entrando no mérito da reprovação desse crime, do grau, mas são crimes que você consegue fazer um trabalho, sim, pós a punição. É possível você fazer um trabalho para não ter reincidência. E se a gente está falando em tirar 75% dos presos da possibilidade de reincidência, eu acho que é uma aposta que a gente deve fazer. Sim, e desculpa, eu quero deixar ele falar também, mas eu só queria complementar o seguinte, que a gente, tirando essas pessoas da reincidência e colocando elas na reinserção social, a gente tem que lembrar que tem um grave problema do sistema prisional brasileiro, que é a superlotação e o fato de que quem chega lá, mesmo tendo cometido um crime de baixíssimo potencial ofensivo, ela acaba sendo cooptada por uma facção criminosa e acaba aprofundando o seu problema social, né? E aprofundando o problema social brasileiro que está nesse sentido. E uma outra coisa que é o seguinte, lembrar para todo mundo que ninguém comete um crime como furtar um carro ou mesmo cometer um roubo direto de uma pessoa na rua, uma abordagem na rua, ou ninguém trafica drogas porque quer, propriamente. Faz isso em necessidade financeira, né? Agora, homicídio não é o caso, né? Por quê? Porque, e aí que tá, quem rouba carro, quem comete dá um bote na rua, quem trafica drogas, por regra, 100% dos casos são pessoas que são pobres.
E eles cometem esse tipo de infração social porque é o tipo de infração social que está ao alcance deles. No caso, por exemplo, dos crimes do colarinho branco, é a mesma situação. Aliás, não é a mesma situação. Por quê? Porque a pessoa que comete esse tipo de crime, ela não está sob a mesma pressão social, financeira, que está a pessoa que vai lá dar um bote na rua ou assaltar uma padaria. Por quê? Porque ninguém quer se colocar sob risco de morte, às vezes de trocar tiro com a polícia, à toa. Ele só faz isso dentro de uma iminente necessidade da sua vida individual. É claro que a gente não pode passar a mão para isso. Isso é uma atitude reprovável. Né? Mas é muito diferente dos crimes no Brasil, que as pessoas não causam tanta comoção social. Hoje em dia causa um pouco, mas a gente sabe que é um pouco é uma coisa de gogó, né? Que são os crimes do colarinho branco de corrupção. E o cara que comete um crime de corrupção, ele não está cometendo porque está passando fome na casa, porque não consegue levar o leite para a criança, ou porque está devendo para alguém que está ameaçando de morte, né? Como são alguns casos. Ele faz aquilo ali por ganância, via de regra, porque tem salário, tem casa, come bem, está vestido, a família está protegida, né? E é um tipo de crime que não chega nem perto de causar uma comoção social, como é o caso desses crimes mais comuns, né? Então a gente precisa pesar um pouco isso, né? Porque existe uma distorção na percepção das pessoas com relação a esse tipo de coisa, né? É claro que a corrupção também, ninguém aprova a corrupção, ninguém passa a mão na cabeça de corrupto. Mas a gente precisa ter um pouco de compreensão com as pessoas que cometem esses pequenos crimes, porque elas só fazem isso sob uma pressão muito grande. É claro que não é o caso de um homicídio, não é o caso de um estupro, não é o caso de um latrocínio. Mas esses crimes têm uma origem social, de vulnerabilidade social, muito grande, de discrepância, de desigualdade, de falta de oportunidades. Né? Por quê? Porque o cara que estudou, que fez medicina, que é um dentista, um cara que trabalha como administrador de empresas, ele nunca, na vida dele, ele vai passar por a situação dele pensar que ele vai comprar um revólver e vai assaltar o açougue do bairro. Isso nunca vai acontecer, porque ele teve oportunidade, porque ele tem uma qualidade de vida razoável e assegurada. Esse tipo de crime não acontece porque as pessoas são malvadas, porque elas são más. É porque muitas vezes elas precisam. E é claro que na percepção, às vezes, distorcida da realidade que a situação de pressão social coloca, elas acabam cometendo esse tipo de crime. Mas é um origem social. Ô, João, você tocou um ponto que a Eliane talvez concorde comigo. A gente não pode, em hipótese nenhuma, passar pano para quem comete crime. Isso, claro que não. Isso não é um discurso de quem defende os direitos humanos, certo? Porque uma situação de violência, você ter um revólver na sua cara, você ter seus clientes ameaçados, às vezes a sua família, o seu filho, é uma situação de violência que deve ser reprovada pela sociedade como um todo. Então, é muito delicado esse debate, tá? O que a gente, como Estado, tem que pensar e fazer é tirar todas as condições sociais que podem gerar essas pessoas que levam ao crime, mas nunca passar a mão na cabeça. Eu acho que é mais ou menos isso que você está falando. A gente precisa ter ações públicas, políticas públicas, para conseguir isolar realmente aquela pessoa que tem aquela má índole. Porque existem criminosos que realmente têm uma má índole, que não se recuperam e que querem provocar o mal. Mas, enquanto política pública, a gente tem que conseguir tirar todos os fatores sociais que podem gerar um crime, né? A pobreza é um grande fator social, a falta de educação é um grande fator social, né? 80% dos presos não fizeram ensino fundamental, então isso é um dado da realidade. Então, se a gente conseguir isolar essas pessoas e trabalhar só com aqueles que realmente têm um mau caráter,
a gente consegue reduzir a criminalidade e a violência muito, muito. E é esse o tipo de política que o Estado tem que promover, na minha opinião. Tá bom? Eli? Eli, quer comentar para a gente encaminhar o fim da nossa live? Finalizar, né? Então, no nosso município tem muitos crimes contra patrimônio, né? Também da violência contra a mulher, mas patrimônio tem bastante e conforme a época do ano, né? Mais de final de ano, tem muitos. Que o pessoal furtos, vem de fora aqui, né? Oi? Tem muita gente de fora cometer crimes aqui nessa época. Tem também. Daí, geralmente, quando vem de fora, de Sorocaba, por exemplo, não é só um. Geralmente é uma organização mesmo, ali 2 ou 3 pessoas. Agora, Araçoiaba já é os furtos que entra numa quitanda, que eu posso exemplificar, à noite, né? Como o João mesmo falou, o município aqui abrange a territorialidade é enorme. Então, não dá para a Polícia Militar, que é ostensiva, com apoio da nossa Guarda Municipal, estar presente a 30 quilômetros, 40 quilômetros do centro, onde a base da Polícia Militar fica no centro. A base da Guarda Municipal pode-se dizer que está no centro também. E como que vão ficar os bairros, né? Em épocas de eventos, posso citar aqui uma festa que é realizada no município, que é a Festa do Peão, o próprio Carnaval. Então, o efetivo é sempre nesses lugares. Aí que às vezes acontece das pessoas precisarem, às vezes um som alto, o furto, o roubo, e o policiamento não estar presente na hora que deveria estar, né? Mas isso também não só no nosso município, eu tenho certeza que acontece em outros. Mas nós podemos minimizar isso com as câmeras, né? Tanto, não só na área central, mas nas entradas e saídas do município. Poxa, isso eu tenho certeza que o orçamento dá para incluir, sim, né? E não vai custar tanto assim. E gostaria de agradecer todo o efetivo do município, Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar. E os apoiadores também, porque nós temos apoiadores, temos vizinhos, né? Os que fazem denúncia, o que olham para o lado. Mas vamos trabalhar isso a favor do município, das pessoas moradoras daqui, né? E que recebemos bem também as que venham nos visitar. Mas de um lado positivo, com você, né, doutor Leandro? Mas de um lado positivo, não querendo prejudicar o próximo, não só criticar o próximo, não só criticar o trabalho, apoiar os comerciantes do nosso município, a cultura. Nós temos aqui no município a cultura, que oferece tantos trabalhos que trazem as crianças, os jovens, e a partir daí, se ela está no local aprendendo uma música, aprendendo a dançar, né, fazendo trabalhos manuais, ela está fora dessa sociedade e quem sabe, quizás, ela não vai entrar numa delegacia para ficar dentro de uma cela, né? Ela não vai chegar num sistema prisional e ela não vai ficar lá esperando uma vaga ou um juiz olhar o caso dela, né? Então, todo esse trabalho a gente tem que dar essa atenção para o nosso município. Vamos ver isso, olhar mais ao próximo, sem apontar, né? E quem sabe a gente vai conseguir um município melhor para todos. É isso. Doutor Leandro, a presença,
Eu acho que a nossa live, eu estava assim, é a primeira live, mas eu estou tão feliz de estar aqui na presença de vocês. Estou tranquila, entendeu? Doutor Leandro, o senhor pode falar muito mais, já está convidado para nos prestigiar e estar presente em outras, tá bom? João, agradeço imensamente e a todos que colaboraram e estão assistindo a essa live. Muito obrigado, Eli. Muito obrigado, Leandro, pela presença. Foi muito especial para mim poder fazer essa live com vocês, com o deputado Márcio Nakashima, pessoas que, de fato, fazem muita diferença na minha vida, são exemplos de conduta, exemplos de militância política, exemplos de pessoas que querem transformar a nossa realidade dentro dos mais diversos âmbitos possíveis, né? Dentro da atuação que a gente consegue ter individualmente. O Leandro vem fazendo um trabalho muito bacana, está à frente de uma comissão na OAB que trabalha diretamente com esses assuntos todos. É uma pessoa que faz uma militância pessoal, uma pessoa que gosta de ir à rua conversar com as pessoas, e isso é muito importante, uma coisa que agrega muito a nós e que nos dá muita motivação para continuar trabalhando. Então eu agradeço de verdade a sua presença, Leandro, e eu espero, assim como ele colocou, que a gente possa ter muitas outras conversas tão boas quanto essa que a gente teve hoje. Eu que agradeço. Olha, eu tô aqui em casa. Você sabe que o Butantã, aqui onde eu moro, foi o lugar onde teve o primeiro caso de Covid, né? Ah, não sabia. Porque foi aqui no Einstein, que fica aqui no Morumbi. Sim. Né? E o rapaz é morador aqui da região do Morumbi. Então foi bem aqui. Então eu tô no epicentro do epicentro. E eu estou há 73 dias aqui em casa e participar disso com vocês hoje recarrega minhas energias, minhas baterias e me enche de esperança de que a gente pode realmente fazer a diferença na vida das pessoas, que eu acho que isso é o mais importante. Então, um grande abraço para vocês aí e agradeço. Pode contar comigo para o que precisar. Eu que agradeço demais a presença de todos vocês mais uma vez. Quero já deixar registrado também mais uma vez o agradecimento ao deputado Márcio Nakashima, um agradecimento a todas as pessoas que estiveram conosco, acompanhando a nossa live, ao pessoal do PDT de Araçoiaba da Serra, as pessoas aqui de Araçoiaba e todo mundo que acompanhou a nossa live. Um abraço a todos vocês. E eu já queria anunciar que no sábado que vem, nós teremos mais uma live aqui do PDT de Araçoiaba da Serra, onde nós vamos conversar sobre um outro tema que é muito importante para nós, que é o tema da integração regional e que, na verdade, tem tudo a ver com esse tema que a gente está falando, que é o da segurança pública. Como a ele colocou, a gente tem um problema grave de fronteiras aí em virtude do espraiamento municipal. Então, a gente vai conversar semana que vem com o candidato a prefeito de Sorocaba, pelo PDT, o Renan Santos, e também com o Edgar, que esteve aqui, deixou um comentário aqui na nossa live, que é o presidente do PDT de Capela do Alto. A gente vai ter essa conversa sobre o tema da integração regional. Então, todos convidados a estarem conosco, também acompanhando esse debate, essa conversa. E, mais uma vez, muito obrigado, Leandro, muito, muito obrigado, Eli. Tamo junto. E em breve a gente vai fazer mais uma e a gente vai falar ainda mais a respeito desses temas que são tão importantes. E é claro, né, propor soluções para a nossa cidade aqui e para o nosso Brasil, que está tão carente de ideias, de lideranças e de propostas. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima noite a todos.